Confesso que eu também não curto novas legislações para dar pro Estado instrumentos. O Estado não tem que ter mais nada. A gente não tem que dar mais nenhuma ferramenta pro Estado. O Estado, na minha opinião, ele tem que ir se quebrando aos pouquinhos. Primeira coisa que a gente tem que fazer é todo o Estado é o seu próprio país. E aí você faz os estados fazer uma União Europeia aí, repare tá ligado? União Americana. Todo estado é seu próprio país, é a ideia do nacionalismo. É se fechar como se aqui a gente resolvesse tudo. Não é por causa do nacionalismo. É uma questão de você ter uma descentralização do núcleo de poder. Não, isso é outra coisa. É que você falou assim, o estado se fecha em si. Talvez você tenha usado uma expressão... Cada estado é um país. Isso, é o nacionalismo. Cada estado se fecha a um país. É a ideia do nacionalismo. Eu sou melhor que você do que ele. Não. É a ideia de que esse território é meu e eu estou cuido. Empregado de cuidar. Então, mas é que infelizmente, por isso ou por outras coisas, você vive num mundo integrado, globalizado. Mas todo mundo brasileiro pode ter a nacionalidade de todos os estados, mesmo cada estado tendo estrutura de um país. Mas desculpe, você está falando dos estados ou você está falando do país? Dos estados brasileiros, isso, São dos Paulo? Estados brasileiros. Então, mas, por exemplo, é pior ainda, porque você tem um país e que é composto por vários estados. O que mantém essa unidade é a federação que toca. Não necessariamente. Repare. Mantém no sistema atual, mas esse projeto mas sistema você podia falar assim, São Paulo é um país, Minas é outro, Curitiba é outro. Tá bom. Cada um é um país. Não, tudo bem, você desmembra e você vai continuar tendo problemas que eram macros, micros. Mais fácil de controlar. Então, e outra coisa. Depende. O cidadão ele poderia falar, esse meu estado aqui tá uma merda. Eu vou pra outro. Você tem competição entre os estados. Eu sei, mas o outro fala, não te quero aqui não. Repare a situação. Mas aí quando a gente cria essa separação, tem que criar essa regra que todo mundo é cidadão e ele manter a livre... Mas olha só o que você Ninguém tá propondo. tá falando pra gente... Calma. Eu não tô nervoso, eu tô calmo. É que eu tô querendo entender essa... Não, é que você tá achando que eu tô propondo que a gente tem um sistema que todo mundo é um país e aí começa a ter as divisões e tal e não vai ter uma união entre esses núcleos, tá ligado? Você tá achando que vai ser cada um separado, mas você tem casos como na União Europeia, que é exatamente cada um país, mas eles têm um Banco Central Europeu que é integrado de todos eles. Então é possível. O que eu tô falando é o seguinte, que num sistema onde você tem uma centralização do poder igual o Brasil tem, onde é top-down, poder executivo, ele tem o controle da maior parte das verbas e ele que faz a distribuição. Esse poder, isso é ruim, não funciona matematicamente, estrategicamente, é um sistema falho. Se a gente pega e diminui isso para núcleos menores e você fornece a competição entre esses núcleos, você vai ter um sistema muito melhor, na minha opinião. Então, mas deixa eu te falar, o Brasil já funciona assim. Você tem a federação, que é o governo central. Não funciona assim. Quer ver? Eu vou te falar na prática. A federação, daí você tem os estados. E depois você tem os municípios. Vou te dar um exemplo. O Bolsonaro, nessa crise sanitária, queria que tudo voltasse ao normal, porque era uma gripezinha. O que aconteceu? Ele não pôde impor a vontade dele. Por quê? Porque os estados têm prerrogativas que a União não tem, como os municípios têm prerrogativas que o Estado não tem. Então, de certa forma, a federação, na Constituição de 88, deu aos municípios prerrogativas que não são da União. Então, você já tem mais ou menos uma divisão de poderes. Eu vou te dar um exemplo só para falar de Estado. Repare, a gente está vivendo uma pandemia do mesmo jeito que os Estados Unidos vivem a pandemia. Aqui, a gente tem um negócio chamado Sistema Único de Saúde, que é graças a esse Sistema Único de Saúde que todo mundo tem uma porta para entrar e tentar buscar uma saída melhor do que a entrada. Nos Estados Unidos não tem, é tudo pago. Pensa o cara que não tem dinheiro nessa pandemia, faz o quê? Agora o Senado lá aprovou anistiar as dívidas. Tem um cara que estava internado por Covid, quando ele saiu, ele recebeu a dívida, ele ia morrer do coração, porque a dívida que ele tinha que pagar para o sistema de saúde deles, que é particular, privado, ele não tinha condições. É tipo $1 milhão. Então, o problema é que hoje, diante dessa pandemia, o Estado passa a ter um papel importante. E eu não estou falando de controle, de ideias, eu estou falando de intervenção para ajudar os que mais precisam. Esse é o desafio que está colocado hoje. Mas por que tem que ser um país centralizado? Por que tem tudo passar pelo governo federal, entendeu? Você diz que há uma divisão de poder, eu concordo. O sistema federativo do Brasil, ele já prevê isso. Inclusive, foi proposta do Guedes aumentar, né, dar mais poder à federação, né, cumprir o papel da Constituição, porque não é cumprido hoje em dia, né? Mas
isso não é o suficiente, esse é o meu ponto, tá ligado? Não, a gente tá entendi. numa lógica que não é legal. E outra, você pode ter dentro capacidades individuais de cada estado, mas você tem muitas capacidades que são agregadas ao contexto nacional que não deveriam ser agregadas e que pelo fato de estarem sendo agregadas hoje em dia, a gente tem uma diminuição na velocidade com que a gente evolui como espécie, tá ligado? Não, eu entendi, mas só para ajudar no raciocínio. Quando você divide, então vamos supor que São Paulo virasse um país. Isso. São Paulo vai ser um país. São Paulo tem 645 municípios. Então você tem um governo central, que é do país, tem os municípios. Vamos supor que a gente não tenha mais estado, é o Brasil, que virou São Paulo país, e os municípios. Eu particularmente, sempre defendi a descentralização. Aqui em São Paulo a gente teve uma experiência de descentralização. Pensa uma cidade como São Paulo, que tem 1.400 quilômetros quadrados. Em São Paulo você tem aldeia indígena, ilha, e tem lugares que são extremamente inacessíveis, como, por exemplo, a Cratera, lá em Parelheiros. Se você não descentralizar o poder econômico, se você não der condições para o subprefeito da região tal ter recurso para fazer aquilo que precisa fazer na região, você não governa essa cidade. No governo do PT, da Marta, essa experiência foi feita, quando a Marta estava no PT. Quando o Serra ganhou, ele retomou para ele o governo. Com o Kassab a mesma coisa. Mas o que rolou então no da Marta? Ela deu mais poder para os prefeitos? Não era subprefeitos, eram administrações regionais antes, com a Luiz Erundina, depois viraram subprefeituras e depois prefeituras no Dória. O problema não é a nomenclatura, o problema é se você dá autonomia. Então, por exemplo, vamos pegar aqui onde eu moro, que é na Moca. Se o subprefeito da Moca tem recurso para poder fazer as atividades, as obras e as intervenções, ele discute com o pessoal da Moca e faz onde precisa. Se é centralizado, nem sempre ele tem o poder de decidir, já vem de lá. Mas isso é horrível. Horrível. Eu sou contra. Aliás, o próprio PSDB defendia isso. O Montoro defendia a descentralização. Qual que é o risco que aí começa a surgir? O Kassab, vou pôr só militar, porque senão os caras vão me roubar. Pô, mas militar não rouba? O cara é feito do quê? De aço? Ele é de carne e osso, é ser humano. Pode roubar sendo militar, médico, professor, qualquer um. Né? Então, assim, mas se você não descentraliza, você também tem uma concentração tão grande, que é o que você falava, que, o cara manda em tudo. E quem tem dinheiro manda. Então, mas o argumento que você faz agora ajuda a nossa hipótese, na verdade. Não, ajuda, mas é que assim, eu não chego ao ponto de defender o que você defende, que então vamos dividir. Assim, você pode até dividir. O Sul, pessoal que mora lá meu país. Em Curitiba, Rio Grande do Sul. Bom, o Rio Grande do Sul tem um movimento separatista, tem até hino. Bom, tá bom. Você pode até... Como é que você separa? Ou faz uma revolução, rompe com o governo central e fala que é um país. Ou todo mundo chega no acordo, né? Politicamente. É que quando você tem um país do tamanho do Brasil continental, ninguém quer ceder, dá o Rio Grande do Sul pro presidente do Sul, E assim, não, você vai dar pro povo, cara. Não, o povo vai eleger alguém. Você tá mas esse alguém vai morrer. Não, tá mas é que eu tô dizendo que você vai ter um representante ali naquele país, que pode ser o Rio Grande do Sul. O Rio Grande do Sul pode virar um país. Sim, ele já tem o governador. Não, ele tem um governador que está submetido à lógica da federação. Isso que eu estou falando. Esse é o problema. Então, mas é que eu não acho que esse é necessariamente o problema. Ele pode ser um problema hoje muito mais agudo por conta do presidente que está na República. Esse sempre foi um problema no Brasil, desde sempre. Mas é que, por exemplo, vamos pensar um governo que tenha um olhar para o país como um todo. Porque ele não manda no Estado e nem na prefeitura, mas ele pode dar linhas gerais para fortalecer as federações, para fortalecer os estados. Dependendo da lógica dele. Uma é essa da cooperação, a outra é a da guerra. Então eu brigo com o governo do estado de São Paulo, eu brigo com o governador de Minas, eu brigo com todo mundo. Você vai governar. Por decreto também não vai, porque não pode. Eu entendo. Mas é que, se a gente fosse analisar as possíveis merdas que poderiam dar num sistema assim, a gente vai encontrar 1 milhão de coisas. Claro. Mas não há perfeição.